Redes, né? Hardware de redes. Quais são os principais hardwares de rede? Tá certo? Principais hardwares de rede. Nós temos adaptador de rede, nós temos os hub, switch, as pontes, bridge, roteadores, modem, gateway e firewall, né? Nós temos hardware de rede. Essa parte é importante porque nossos próximos módulos vai ser internet e com isso vai ser muito interessante isso aqui para poder ajudar em nossa evolução na aula de internet, tá bom? Então, vamos lá? Vamos lá. Gente, incrível. Esse módulo aqui só redes de computadores e tecnologias. A parte geográfica, a parte conceitual, a parte topológica, a parte de frequência. Olha que eu estou indo beirando CESP, carreiras federais. Com o que você vir aqui no vídeo, você viu que eu não fiz nenhuma questão aqui hoje. Eu só estou em teoria. Tá certo? Não trabalhei com questão nenhuma aqui agora. Porque eu tenho que nivelar vocês, quando for na parte de internet, a gente vai caprichar a parte de exercícios. Porque eu vou juntar a parte de rede com a parte da internet. Porque na parte de rede está tranquilo. LAN, MAN, PAN, WAN, né? Ou então a parte de topologia linear, anel, estrela, malha. Vai juntando essas ideias aí. Vai montando esse quebra-cabeça. Porque eu estou mais preocupado com essa parte teórica que exercício agora. Certo? Bora lá. Placa de rede. É uma placa de rede também chamada de adaptador de rede ou NIC, né? É um dispositivo de hardware responsável pela comunicação entre os computadores de uma rede. Só para lembrar você, a placa de rede, ela vem com o número MAC nela. É uma identificação da placa de rede. Quando a gente da polícia vai fazer a investigação, a gente descobre que foi daquele computador que os dados saíram, que foi daquele computador que as informações saíram. Na hora da perícia, vamos ter o número de MAC e vamos fazer a confirmação pela placa de rede. A placa de rede é única, né? Não existe uma numeração de MAC, outra no mundo, é único. Então a sua máquina, a sua placa de rede que te coloca na internet tem um número MAC. Aí o IP é o número de navegar na internet, mas a sua placa tem o número MAC, né? Essa placa de rede tem um número MAC, certo? Vou falar sobre daqui a pouco. Então vamos lá. Que número MAC é esse, pessoal? Bora lá. Endereço MAC é um endereço físico, né? É um endereço físico associado à interface de comunicação que conecta um na rede. O MAC é um endereço único, não havendo duas portas com a mesma numeração. Máquina 1 fala com a máquina 2 entrando pela porta MAC com MAC. Número MAC falando com o número MAC, né? É usado para controle de acesso em redes de computadores. O comando do Windows Mac para ver o Mac, então se você for lá no DOS, quem teve aula de Windows já comigo, quem no DOS, você vai lá no prompt de comando e digita ipconfig/wall. Quando você botar, vai mostrar o número MAC da sua placa de rede. Quem tiver no Linux, ifconfig, tá? Isso aqui é o comando. Se cair na prova de vocês, se cair na prova, esse comando te coloca. Isso cai na prova, tá? Isso cai na prova. Isso aqui é coisa do CESP, tá? MAC é número único, numeração única. Bora lá. O endereço MAC é formado por um conjunto de 6 bytes, separado por 2 pontos, né? Ou hífen, sendo usado cada byte representado por 2 algarismos na mesma hexadecimal. Por exemplo, olha aqui, ó. 2 pontos, aqui 2 pontos, 2 pontos, de novo, 2 pontos, né? Tá vendo? Cada algarismo hexadecimal corresponde a uma palavra binária de 4 bits. Dessa forma, 12 algarismos no endereço corresponde a 48 bits. Tá certo? Então, automaticamente, ele é formado pela parte hexadecimal. Cada algarismo em um hexadecimal corresponde a uma palavra binária. Tá certo? Então, vamos aqui. Prestar atenção aqui. Então, 2 pontos, formado por quanto? Ó, quanto? 1 byte, 2 bytes, 3 bytes. Aqui, ó. 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes, 5 bytes, 6 bytes. São 6 bytes. Né? Tá certo? Beleza? Vamos lá. Continuando.
O que é o hub? Hub é um concentrador, é um processo, pelo qual se transmite ou difunde determinada informação. As máquinas, os computadores aqui, ó, esse computadorzinho aqui é ligado nessa portinha aqui, ó. É ligado nessa portinha aqui, né? O computador aqui, ó, é ligado nessa portinha aqui. Entendeu? Com a principal característica é que a mesma informação está sendo enviada para muitos receptadores ao mesmo tempo. Broadcast. Então vamos lá, professor. Então o broadcast usa hub switch? Com certeza, tá? É a mesma informação para várias máquinas ao mesmo tempo. Quem usa broadcast hoje é o hub, né? Porque o hub, quando você manda informação para um computador, todos estão recebendo. Já o switch é mais direcionado, tá certo? O switch aí, ó, o switch é um dispositivo utilizado em redes de computadores para encaminhar pacotes entre diversos nós. A principal diferença, o computador segmenta a rede internamente, já que cada porta corresponde a um domínio, uma colisão diferente, né? Então aconteceu, tu lembra do broadcast, que ele manda muita informação? Pode dar uma colisão de informação. Uma outra mandar, não saber o número de IP, o número de MAC e colidir. Então o que é colidir? É quando dados se encontram ao mesmo tempo, informação com receptação. Pum! Eliminando assim a colisão entre pacotes de segmentos diferentes. Entendeu? Então presta atenção todo mundo aqui. O switch é chamado inteligente. O switch, quando você manda para uma máquina, ele direciona para aquela máquina, entendeu? Evitando recaminhar para todas. Já o hub não. O hub manda para todas. E só aquela vai ler, que é a máquina de origem, a verdadeira, que usa o broadcasting, né? Então, essa é a diferença. Ponte. Uma ponte, um bridge, é um dispositivo de rede que cria uma rede agregada a partir de várias redes de comunicação. Por exemplo, uma rede de uma empresa com outra filial. Ou é um roteador ou é uma ponte, que faz a ligação de redes diferentes, né? Segmento de rede. Aí, ó. Ó, o roteador. O roteador tem a mesma função da ponte. Ele roteia a informação, né? Então nós temos aí, ó. Um roteador é um dispositivo que caminha pacotes de dados entre redes de computadores, criando um conjunto de redes de sobreposição. Um roteador conecta duas ou mais linhas de dados de redes diferentes. Redes diferentes, é igual a ponte. Quando o pacote de dados chega em uma das linhas, o roteador lê o endereço do pacote para um destino. Então, professor, me diga uma coisa. Lá em Palma, nós temos a SEDUC, né? Nós temos um ponto que fica no centro e outro ponto que fica na área distante do centro. Então, como é que faz esse roteamento? Por cabo não é. Então, transmissão via roteador. Eles roteiam as informações, certo? Ele transmite. Na casa de vocês também, vou dar um exemplo aqui. Quando você compra aquele modem da internet, você percebeu que mais de um computador recebe a transmissão, certo? É porque ele roteia, ele pega o sinal da internet e roteia para as máquinas. A função, antigamente, tinha que comprar um modem e um roteador. Hoje, já vende modem com roteador, ele roteia as informações, tá certo? Bora lá. Modem é um dispositivo eletrônico que conecta seu computador a um provedor na internet. Na internet, tá? Transmitindo dados para um outro. Através da linha o quê? Ó, deixa bem claro, através, meu amigo, da linha o quê? Telefônica. Ou do cabo. Dependendo do tipo de quê? De conexão. A palavra modem é modular e demodular os dados. Os dados vêm assim, ó, todo doido, passa pelo modem e ele modula. Aqui chega no meu PC. No meu PC chega assim. Eu respondo ele. Passou, né? Então, modular e demodular. Modelo OSI. Pronto. Entramos num assunto que eu acho bem interessante, que uma rede para funcionar tem que ter os modelos, tem que ter os protocolos definidos. Nós temos protocolo que são do modelo OSI e no protocolo TCP/IP, né? Então, o OSI é mais usado em rede hoje, a mais comum em rede, né? As redes normais, não a internet. É um modelo de rede de computador, referência da ISO, dividido em camadas de funções, certo? Então, com o objetivo de ser um padrão para protocolo de comunicação entre diversos sistemas em uma rede do quê? Local, Ethernet. Garantindo a comunicação entre dois sistemas. Então,
uma máquina fala com outra através de protocolos. Aí nós temos os modelos OSI e os modelos TCP/IP, certo? Bora lá. Modelo OSI. Esse modelo divide em 7 camadas. Isso mesmo, gente, 7 camadas. Eles são 7 camadas, certo? E de forma a se obter camada de abstração. Cada protocolo implementa uma funcionalidade assinalada a uma determinada camada. Então, cada protocolo, uma camada. Segundo Tannenbaum, o modelo OSI não é arquitetura de rede, pois não especifica o serviço e protocolo exato que deve ser usado em cada camada. Ele apenas informa o que a camada deve fazer. Na visão desse cara aqui, ele nunca vai dizer que é uma arquitetura de rede. Eu botei essa aqui curiosidade, porque tem bancas que vão dizer isso. Mas, tá? Então ele não é uma arquitetura de rede. Ele simplesmente tem um protocolo e diz qual é a função de cada um, tá certo? Olha ali. O modelo OSI permite a comunicação entre máquinas heterogêneas e define diretrizes genéricas para a construção de rede de computador, ou seja, de curta, de média e longa distância, independente da tecnologia usada. Mais uma vez, quando se fala em internet, eu uso outros tipos de protocolo, outro tipo de camada, camada TCP/IP. A OSI é uma das mais antigas, quando começou tudo, toda a conexão de rede local, certo? Bora lá, aqui gente, ó. Tá certo? No curso de rede, a gente aprende que começa com a camada, ela vai aumentando de camada, uma camada fala com outra, que vai assim por diante, né? Não é o caso aqui agora. Então nós temos aplicação, né? Aplicação são os programas, tipo o software que está usando a rede, a linha de frente, né? O formato, a seção, o transporte, a rede, que é a parte lógica, né? Nós temos a parte hardware, que é a parte física da máquina, o endereço físico, as pontes, os tweets, a endereço de dados. Então, tá aí, ó, aplicação, apresentação, sessão, né? Transporte, rede, endereço de dados e física, né? O pessoal fala Astref, tu vai falar Astref. Gosto de dica, né? Eu não vou muito fã disso aqui. Quando se fala em camada OSI, tem um pouco de cuidado, né? Você está observando aqui, do lado, que a camada aplicação tem esses protocolos ligados a ele, tá vendo? Tem o DNS, tem o POP, tem o IMAP, né? A apresentação, as camadas, tudo aqui do lado ligado a elas, tá certo? Na prova do CESP, ele pergunta primeiro se tal camada pertence à OSI. Qual é a sequência correta? Tá? Quem vem primeiro? É a camada 5, é a camada aplicação, a camada 5 é a camada sessão. Entendeu? Então, nas provas do CESP, cobra muito mais o TCP/IP do que a camada OSI, certo? Porque ela é que é a mais usada, assunto de internet, né, e tecnologia, está lá bem claro no edital de vocês. Então, tá lá, gente, ó. Camada OSI. Essa parte eu aumentei aqui um pouquinho. Você vai perceber que camada 7 é aplicação, camada 7 é aplicação, a camada 1, vamos começar pela 1 aqui, que nós temos a camada física, né? Você percebe que o MAC aparece na camada quem? 2, tem que ter muito cuidado, porque o MAC é sistema de inglês. Para a máquina conversar, ela usa a rede é que enxerga uma máquina com outra. Depois, quem leva, quem transmite é o quê? É o transporte, né? Então, primeiro é a arquitetura, depois é o reconhecimento, depois é o tipo de rede e depois é o envio de dados. Então, existe uma sequência. Então, é bom que vocês saibam a sequência de 1 até 7, tá certo? Agora sim. Agora, TCP/IP, eu deixo mais claro. Por quê? A camada OSI, você observe, que ela é a mais antiga, né? Hoje ainda é usada em redes locais, lógico, tem que usar, né? Mas quando se infere web, internet, nós estamos falando de TCP/IP, que eu vou bater muito nessa tecla no nosso curso de internet. O nosso curso de internet vai enxugar todo o curso de rede em nosso curso de internet. O TCP/IP, também chamado de pilhas de protocolo.
É um conjunto de protocolo de comunicação entre computadores de rede. Tá certo? Aí, ó, tá vendo? Seu nome vem de dois protocolos, TCP, que é transporte, e IP, que é endereço. Não é isso? Então, o protocolo de interconexão. Eu digo sem falar isso que TCP é transporte confiável e todas as máquinas da internet, elas conversam, elas dialogam através do IP, tá? Então, vamos lá. Você percebeu que aqui são quantas? 7 camadas. A tabela OSI são 7 camadas. Física, enlace, rede, transporte, seção, apresentação e aplicação. A camada TCP/IP, nós temos menos camadas para a prova, né? Nós temos aplicação, transporte, internet e acesso à rede. Né? Por 4 camadas. Camadas são elas. Então tá lá. O aplicação são os protocolos de aplicação, HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, não é isso? O de transporte é TCP, UDP, o de internet é IP e o acesso à rede é o Ethernet, são as placas. Protocolos. O que é um protocolo? Protocolo, gente, nada melhor do que fechar essa parte de rede dizendo o seguinte para você. Vou tirar aqui que uma máquina conversa com outra. E essa máquina tem um número MAC nela. Essa máquina depende da topologia que ela vai fazer parte. Essa máquina como ela vai ser geograficamente no projeto de uma rede. Nós temos a topologia, nós temos a geografia dessa máquina, nós temos o tipo de camada, nós temos o número da máquina que é MAC, não é isso? Nós temos que saber se vai ser unicast, multicast ou então broadcast, certo? Você percebeu que do conceito de rede, finalizamos em protocolo. Porque as máquinas em rede, elas só funcionam se usar regras. Como assim? A mesma comunicação. Não adianta MAC com MAC, topologia, geográfica, que eu tenho uma chamada quanta distância, né? Tudo isso, se cada uma delas não seguir uma regra, que é um protocolo. Protocolo é uma regra de comunicação. Protocolo, meu amigo, é uma regra de comunicação. É uma convenção que controla a possibilidade de uma conexão, a comunicação de dados. Maneira simples, as regras que governam a rede. Né? Os protocolos podem ser implementados pelo hardware, pelo software, por combinação de duas. Então, esse curso de rede está prontinho. Eu coloquei todo o conteúdo baseado em rede para a prova de vocês. Professor, e cadê a parte de internet? Próximo módulo, iniciaremos internet. Revisaremos toda a parte de rede e vamos voltar todas para a internet. E com certeza, isso fixa para a gente, tá? Então, tabela OSI, camada TCP, de internet TCP, tá certo? Até o próximo módulo.